Oi, gente, bom dia. Retornando aqui, ainda tratando do tema do direito das obrigações, a gente vai fechar essa matéria falando do adimplemento e as formas de extinção, as demais formas de extinção das obrigações. Meu nome é Luísa Chalub e o tema que a gente começa aqui, inaugurando essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o adimplemento e depois outras formas de extinção. Bom, o pagamento, o adimplemento da obrigação, como a gente já viu, é a sua função social, é o que a gente efetivamente busca quando a gente fala de cumprimento da obrigação. É que essa obrigação, ela seja adimplida, seja cumprida, exatamente como foi pactuado ali entre devedor e credor. Agora, esse é o mundo ideal. Muitas vezes isso não ocorre. Bom, o que a gente busca, que é o adimplemento da obrigação, a gente chama de pagamento direto, que é aquele pagamento conforme foi pactuado entre devedor e credor. A liberação pelo pagamento, ele é um dever daquele devedor, mas ele é também um direito desse devedor, porque é só por meio do pagamento que esse devedor ele se exonera. É só por meio do pagamento que esse devedor ele fica livre ali daquela obrigação, ele já cumpriu com aquela obrigação. Por conta disso, ao efetuar o pagamento, o devedor ele tem um direito. O direito que esse devedor tem ao efetuar o pagamento é de receber a quitação, que comumente é mais chamado de recibo, né? Então, quando você paga alguém em relação à obrigação que você contraiu com essa pessoa, você tem o direito de receber o comprovante desse pagamento, que é a chamada quitação. Tudo bem? Agora, gente, nem sempre o melhor dos mundos, o que a gente idealiza, vai acontecer, que seria esse pagamento direto. Então, a gente tem formas de pagamento indireto, que são formas que a gente não cumpre aquela obrigação, que aquele devedor não vai cumprir a obrigação exatamente conforme foi pactuado, mas em alguma medida esse credor vai ter a vontade dele satisfeita. E temos também os sucedâneos ao pagamento, que também são formas de extinção das obrigações, mas nesse caso específico, além da gente não ter o cumprimento conforme foi pactuado, a gente também não tem alguma satisfação do credor. Então, vamos ver como que funciona basicamente cada uma dessas formas. Tanto o pagamento indireto quanto os sucedâneos ao pagamento possuem cada um deles 4 modalidades. Então, a gente está falando aqui de extinção das obrigações. A extinção das obrigações ela pode se dar pelo pagamento direto, pelo pagamento indireto, que tem 4 modalidades, pelos sucedâneos ao pagamento, que também tem 4 modalidades, e pelo inadimplemento, que a gente vai ver depois como que funciona. O inadimplemento seria a frustração maior daquela obrigação. Aquela obrigação realmente não vai cumprir nada do que foi ali pactuado, a gente nem vai levar a extinção dela por um outro meio, ela vai ser extinta realmente pelo inadimplemento, pelo seu não cumprimento. Então, vamos lá, gente. Começando aqui falando do pagamento indireto. O pagamento indireto, ele leva a uma satisfação do credor, embora não seja conforme foi pactuado. Por exemplo, uma das formas de pagamento indireto, uma das 4 formas, é o pagamento em consignação. No pagamento em consignação, o que eu tenho é um devedor que quer pagar, mas ele não sabe a quem pagar ou exatamente o que pagar. O que ele faz, então, para que ele não incida nos efeitos da mora, do atraso? Ele vai em juízo ou em um banco, se for quantia em dinheiro, e deposita aquela coisa. Ele fala, olha, não sei para quem que é para pagar, ou então não sei exatamente a quantia que eu tenho que pagar, mas eu acho que é tanto, ou mas eu acho que é fulano, e está aqui depositado. E quem vai resolver isso é o juiz. Depois que for seguido esse procedimento, né, do pagamento e consignação, que tem previsão no Código de Processo Civil, aí aquele credor ele vai finalmente ser satisfeito. Então, nesse caso aqui, vai haver um pagamento, mas feito por forma, através, né, por meio da consignação. Então, o credor legítimo, no final das contas, ele vai ser satisfeito. Embora ele seja satisfeito,
por uma via que não é aquela via que foi pactuada entre as partes, vai ser por via judicial. Prosseguindo, o pagamento com subrogação. O que é o pagamento com subrogação, gente? A subrogação é quando uma pessoa ela toma o lugar da outra numa relação jurídica. Então, por exemplo, eu vou pagar uma dívida de João e eu me subrogo no lugar do credor dele. Então, aquele credor sai, eu pago para o credor de João e eu tomo o lugar de João. Eu tomo o lugar daquele credor naquela relação com João. E João passa a me dever. É o chamado pagamento com subrogação. Esse pagamento com subrogação, ele é diferente do direito de reembolso. Porque no pagamento com subrogação, aquela pessoa que ocupa o lugar daquele credor, ela vai ocupar o lugar daquele credor com todas as suas qualidades, com tudo que esse credor tinha de direito. Então, se aquele credor ele tinha direito de, por exemplo, ter uma garantia real ou ter um fiador, nesse caso também teria uma garantia real. O fiador, por ser uma garantia pessoal, ela tem que ser confirmada, mas todos os requisitos objetivos daquela obrigação estariam ali presentes. E o reembolso, gente? O reembolso é como se ele fosse uma subrogação mais fraca. Na subrogação, você tem direito não apenas ao crédito, mas a todos os demais direitos. No reembolso, não. No reembolso, aquela parte só vai ter direito ao crédito, não vai ter direito a todos os demais efeitos daquela obrigação. Então, é simplesmente um direito ao reembolso do que você efetivamente pagou. Imputação ao pagamento. Gente, o que é imputação ao pagamento? A imputação ao pagamento, ela ocorre quando você tem mais de uma obrigação a ser cumprida com o mesmo credor, você não tem valores, não tem dinheiro para pagar as duas, no entanto, você tem dinheiro para pagar uma delas. E aí você escolhe, imputar é escolher, você escolhe ali qual das duas obrigações você vai pagar. Bom, na imputação ao pagamento, pelo menos uma das obrigações daquele devedor, pelo menos um daqueles créditos que aquele credor tinha para receber, vai ser cumprido, vai ser recebido. Por isso ele tem ali uma satisfação, embora não seja conforme foi pactuada. Por fim, a dação em pagamento, ela se dá quando o devedor dá uma quantia ou dá um objeto em troca de outro. Então, vamos supor que eu tinha uma obrigação de dar um carro. Não é obrigação alternativa, não é obrigação facultativa, era realmente uma obrigação simples com objeto carro. Ocorre que chega no dia lá do pagamento, eu falo, olha, não tenho esse carro, não tenho. Porém, eu tenho uma moto, você aceita? Se esse credor aceitar, e aí é uma liberalidade dele aceitar ou não, porque ele não é obrigado a receber objeto diferente do pactuado, ainda que esse objeto seja mais valioso do que o que foi combinado anteriormente. Então, se ele resolve aceitar, a gente diz que isso importa em dação ao pagamento. Eu devia um objeto, mas eu dei outro para pagar aquela obrigação. E aí, de alguma forma, eu satisfiz aquele credor. Bom, essas foram as formas de pagamento indireto. Em todas essas formas, a gente vê aí que o credor ele tem uma certa vontade realmente satisfeita, embora ele não tenha vontade satisfeita da forma como foi pactuada. Agora, a gente tem também os chamados sucedâneos ao pagamento. O que são os sucedâneos ao pagamento, gente? São as formas de extinção daquela obrigação sem a satisfação do credor. Elas também são 4 modalidades. Primeira forma de sucedâneo ao pagamento, a novação. Gente, a novação aqui, só fazendo um contraponto em relação ao que a gente já falou dos direitos das obrigações no direito romano, a novação, ela não era prevista no direito romano, porque como a gente sabe, o direito romano, ele não permitia que as obrigações elas tivessem muitas modificações. Então, originariamente, essa inovação ela não era prevista. Ocorre que com o tempo, mesmo os romanos, eles viram essa necessidade de, em alguns momentos, efetuar trocas entre pessoas, entre objetos, e eles inventaram esse instituto da inovação.
Atualmente, a novação, ela não é tão usada como os romanos usavam. E por que não? Porque a gente tem justamente o instituto que a gente já estudou no bloco passado, que é a transmissão das obrigações. Ora, se você pode transmitir a obrigação livremente, mudando ali as partes, você não precisa extinguir essa obrigação e criar uma nova, porque esse é o conceito de inovação. Na inovação, porque eu quero mudar ali algum dos elementos, o que eu faço é extinguir aquela obrigação que existia, a gente mata ela e aí cria uma nova. Bom, a inovação hoje em dia é um instituto bem pouco aplicado, tanto que diversos códigos, como o Código Civil Português, nem coloca, nem prevê mais a inovação. No entanto, o nosso código ele deixa aí ainda essa previsão, então a gente tem essa possibilidade, embora realmente a aplicabilidade seja baixa, ela tinha uma aplicabilidade muito maior lá no direito romano, quando os romanos perceberam que era realmente indispensável que se trabalhasse com esse instituto. Hoje em dia, a gente tem institutos mais modernos para contornar essas situações. Compensação, gente. Como que ocorre a compensação? Quando eu sou reciprocamente credora e devedora do meu colega de obrigação. Então, eu sou credora de João, João me deve e é credor. Suponhamos que eu deva para João R$10 e João me deva R$10. O que a gente faz? A gente troca as notas? Faz sentido fazer isso? Não, não faz sentido. A compensação ela existe realmente para evitar a transferência inútil de moeda, para evitar transações bancárias, transações financeiras que não vão trazer nenhuma utilidade, nenhuma melhora ali no aspecto financeiro para aquelas partes. Então, no caso da compensação, eu posso compensar quando eu sou devedora do meu credor e credora do meu devedor. Então, a gente faz aí essa compensação, esse balanço. Confusão, gente. A gente viu lá no comecinho, quando a gente estava falando de direito das obrigações, que é indispensável, absolutamente indispensável, que dentro do direito das obrigações, para que a gente tenha uma obrigação civil, que essas obrigações civis elas tenham diversos elementos, e um desses elementos são os sujeitos. E os sujeitos eles têm que ter caráter dúplice. O que esse caráter dúplice quer dizer? Esse caráter dúplice quer dizer que eu tenho que ter sempre, no mínimo, 2 sujeitos, um no polo ativo e um no polo passivo. Bom, se eu tenho 2 sujeitos que se confundem em um só, eu tenho a chamada confusão. Eu perco esse caráter dúplice. Como isso ocorre? Vamos supor que eu devia um dinheiro para o meu tio falece e eu era a única herdeira. Aquele patrimônio dele que tinha ativos e passivos, inclusive dívidas por vencer, a serem recebidas, ele vem todo para mim. Eu posso ser credora e devedora de mim mesmo? Não, não posso. Então, houve aí a confusão. Isso é comum também em fusão. Empresa A e empresa B. A empresa A era credora da empresa B. As duas empresas ocorre a fusão, E aí, o que vai acontecer aí? A empresa A e a empresa B, elas se confundem na mesma pessoa. É a chamada confusão. Por fim, gente, a última forma de sucedâneo ao pagamento é a remissão. O que é a remissão, gente? A remissão nada mais é que o perdão. Remissão e perdão dizem a mesma coisa. Então, a remissão, esse perdão, vai ocorrer quando o meu credor resolver perdoar a minha dívida. E aí, gente, essas eram as formas de extinção das obrigações que eu queria falar por agora. Tem uma outra forma, uma outra particularidade também que eu acho interessante falar com vocês, que eu quero entrar antes de falar do inadimplemento das obrigações, que eu acho que vai ser importante. Então, eu passo agora a falar do adimplemento substancial, para que depois a gente entre no inadimplemento das obrigações, tudo bem? Então, a teoria do adimplemento substancial, gente, eu deixei aí o número do julgado para que vocês leiam depois. Coloquem lá no site da STJ, se vocês puderem, leiam a íntegra. Mas, basicamente, o que é a teoria do adimplemento substancial? É uma teoria que faz com que abre a possibilidade para que as obrigações elas não sejam extintas uma vez que uma das partes, aquele devedor, já cumpriu diversas obrigações, diversas parcelas daquela obrigação, porém não conseguiu adimplir todas as parcelas.
Vamos supor que eu comprei lá um carro parcelado em 100 vezes. Quando chegou na 97ª parcela, eu fiquei desempregada e não consegui pagar essas últimas parcelas. E aí, gente, isso quer dizer que eu posso perder esse carro? Que esse meu credor pode pegar o carro e desfazer o contrato? O STJ disse que não. O STJ diz que, olha, a teoria do inadimplemento substancial, ele não visa fomentar o inadimplemento das obrigações, de forma alguma. Pela teoria do inadimplemento substancial, o STJ não está dizendo que eu não preciso pagar as últimas parcelas. Eu preciso pagar sim, eu devo, foi aquilo que foi pactuado, né? O pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos, os pactos devem ser observados. No entanto, o que o STJ diz com a teoria do inadimplemento substancial é única e simplesmente que, uma vez que esse devedor ele já cumpriu com o adimplemento, com uma quantidade substancial do pagamento de parcelas, que aquele credor ele não poderia desfazer aquela obrigação, que ele não poderia falar, olha, já então que você não está conseguindo pagar, vamos retornar ao status quo ante, eu te retorno o que você já me pagou e você me retorna o meu carro. O STJ entende que isso seria um abuso do direito, que a gente viu que é uma espécie de ato ilícito, né? Isso contraria a boa-fé objetiva. Vocês lembram do que é a boa-fé objetiva? Que é um padrão médio de comportamento. Então, pela teoria do adimplemento substancial, o que se defende não é que as últimas parcelas não têm que ser pagas, e sim que o contrato não seja desfeito só porque as últimas parcelas não foram pagas. E aí sim, aquela execução ela tem que prosseguir, obviamente, né? Ele não tem como pagar aquelas parcelas porque ele não tem liquidez, ele não tem dinheiro, tudo bem. Então vamos ver o que ele tem que a gente possa executar. Às vezes você pode tentar penhora em conta corrente, tem vários artifícios que podem ser utilizados, tudo bem? Agora, para a gente encerrar aqui o tema do direito das obrigações, queria falar rapidamente sobre inadimplemento. Bom, o tema do inadimplemento ele tem relação intrínseca, né, com os contratos e alguns princípios, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos contratos, que a gente vai ver melhor no próximo bloco. Mas é interessante que a gente fale aqui do princípio da obrigatoriedade dos contratos, que é o pacta sunt servanda, quer dizer, os pactos têm que ser cumpridos, né? Então, o inadimplemento das obrigações, ele tem que ser a situação extremamente excepcional, é quando nada mais dá certo, aí aquela obrigação vai ser inadimplida. Esse inadimplemento, gente, ele pode ser relativo ou absoluto. Ao contrário do que muita gente pensa, o inadimplemento relativo ou absoluto não tem a ver com a quantidade daquela obrigação, o número de parcelas, por exemplo, que foi inadimplido. Não, tem a ver com interesse ou ausência de interesse. Então, vamos supor, comprei um quadro para enfeitar minha casa, não foi entregue no dia X. Inadimplemento relativo, porque eu posso quero ainda que esse quadro enfeite a minha casa em outros dias. Agora, comprei um quadro para enfeitar a minha casa para o casamento da minha filha no dia X. Se esse quadro não chegou até o dia X, esse é o inadimplemento absoluto. Porque qual o interesse que eu tenho nesse quadro daqui para frente se o que eu queria realmente era que ele enfeitasse o casamento da minha filha? Nenhum. Prosseguindo, o inadimplemento culposo ou inadimplemento sem culpa. Bom, o inadimplemento culposo, gente, é aquele que se dá quando o devedor dá causa a esse inadimplemento. E o inadimplemento sem culpa é aquele que ocorre por caso fortuito ou força maior. Os conceitos de caso fortuito e força maior são bastante controvertidos, mas basicamente, caso fortuito seria no caso de uma ação humana de terceiro que impede o adimplemento, e a força maior seria um caso de uma força da natureza que impede o adimplemento daquela obrigação. Bom, havendo caso fortuito ou força maior, ou seja, não havendo culpa, sem culpa, a gente restituiria o status quo ante. Agora, quando existe o inadimplemento culposo, a gente fala em perdas e danos, seria uma indenização paga pelo devedor ao credor. Gente, era isso que eu queria falar com vocês para a gente encerrar aqui essa parte de direito das obrigações.
Eu deixei mais alguns julgados no material que eu vou mandar para vocês que vocês leiam com calma e leiam o código também em relação a esses pontos, tudo bem? Não se esqueçam de seguir o curso PED no Instagram e se inscrever aqui no canal. Qualquer coisa, entre em contato pelo e-mail proflisachalub@gmail.com.